Bem, bom dia, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui para os alunos do terceiro ano, lembrando que vocês do terceiro ano iniciaram as aulas basicamente em dezembro, né? Então, na realidade, vocês são do terceiro, mas é mesmo que vocês sejam do segundo. Nós vamos continuar pelas nossas aulas aqui no livro, certo? De vocês, capítulo 3, processos de troca de calor, página 32, certo? Então, vamos lá. Essa aula vai ter aproximadamente uma duração de 40 minutos, certo? É um tempo justo para vocês estudarem vocês podem dar pause lá nas aulas do YouTube para estar acompanhando, certo? Isso aqui é a continuação daquelas aulas do YouTube que eu conversei com vocês, tá? Então, bora lá. Indo para o capítulo 3, isso aqui é o livro texto, pessoal. É o livro texto do segundo, o livro 2, o livro do segundo ano, porque vocês estão no terceiro e segundo ano integrado, certo? Tá? O que acontece aqui? Isso daqui é na página 32. O que acontece? Aqui nós vamos falar sobre os processos de troca de calor. Desculpa. Que a gente sabe quando um corpo está quente, quando você tem um corpo aqui, tá? A uma determinada temperatura, que nós já discutimos aqui. Um corpo A e um corpo B, certo? Quando nós temos um corpo A e um corpo B, e eles estão trocando energia em forma de calor, isso aqui é o calor, que eu vou chamar de Q, tá? Quando eles trocam energia em forma de calor, você tem sempre essa troca de energia entre dois corpos. Um que está o corpo B, a temperatura do corpo B é maior que a temperatura do corpo A. Por isso que o calor foi do corpo B para o corpo A. O primeiro processo de troca de calor é a condução. O que acontece na condução? Na condução, a troca é dada de molécula por molécula, ou seja, essas moléculas aqui que começam a vibrar, tá? As moléculas que estão aqui na cerâmica da xícara, certo? Aí o que acontece? Aqui está quente, você tem um fluxo de calor. Aí o que acontece? As moléculas internas aqui, elas pegam energia, começam a vibrar, porque essa xícara tem uma espessurazinha, ó, tem uma espessura, certo? Então, as moléculas aí começam a vibrar, primeiro aqui, na superfície interna, e essa vibração vai passando, certo? O fluxo de calor, isso aqui é a espessura da xícara, certo? A espessura da xícara. Então, elas vão vibrando, 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 certo? Aí vão batendo uma nas outras até chegar aqui. Observa que aqui, essa não está vibrando ainda. É como se eu tivesse acabado de colocar o chá quente, aí não deu tempo do processo de condução de calor, de processo de propagação de calor, a troca de calor por condução ocorrer. Essa troca de calor por condução, ela se dá pelo choque das moléculas e é um processo lento, certo? Que vocês vão ver aí no livro de vocês. Lembre-se de ler o livro, tá? Nesse processo de condução de calor,
você pode calcular, né? Podemos calcular esse fluxo, certo? Calcular esse fluxo, certo? Como é que é? Por exemplo, quando você tem o fogão, tem as bocas do fogão lá, uma grande e uma pequena. O que que acontece? As bocas do fogão que são grandes têm um fluxo de calor maior, porque eu consigo passar mais calor em um intervalo de tempo menor. Esse fluxo é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Isso daí está lá isso daqui é como você calcula o fluxo de calor, certo? O que está acontecendo aqui? Você tem esse meio a uma temperatura T1, esse outro meio a uma temperatura T2. É como se estivesse pegando fogo aqui. O que que acontece? Aqui está mais quente, aqui está mais frio. Vai surgir um fluxo de calor. E você tem a espessura de uma parede e você tem a área dessa parede aqui. Esse fluxo surge da região de menos calor para mais calor. Quanto maior a intensidade do calor aqui, maior vai ser o fluxo, certo? Ou seja, em menos tempo, essa parede vai conseguir segurar esse fluxo de calor, certo? Nós temos aqui, experimentalmente, verifica-se as seguintes características do modo como o calor flui entre os lados da parede. O fluxo é diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior essa área aqui, mais fluxo eu tenho, certo? Porque se você tem um fluxo aqui, nessa área aqui e nessa, é claro que por essa área vai passar mais calor. Então, quanto maior a área, maior o fluxo. O fluxo é inversamente proporcional à espessura. Por exemplo, se eu tiver uma parede com essa espessura aqui e uma com essa espessura, é claro que o calor vai demorar mais para atravessar essa daqui, entendeu? Então, é inversamente. Isso daqui diretamente, ó, diretamente. Aqui embaixo, inversamente, inversamente, tá? E a espessura da parede. E ele é também proporcional à diferença de temperatura entre os dois lados. Quanto maior essa diferença de temperatura, maior o fluxo de calor, certo? A área e a diferença de temperatura, que é isso daqui, ó. A diferença de temperatura é isso aqui que está entre parênteses. A área, ah, a área e aqui a espessura. Então, o fluxo de calor, você calcula pela quantidade de calor dividido pelo tempo ou usando essa outra expressão aqui, certo? Os problemas de fluxo de calor têm um problema resolvido, que nós vamos ver como procede a resolução desse problema, certo? Daqui a pouco, tá? Então, para ver aqui, o que que é a condutividade? Esse K aqui, pessoal, ele é a condutividade, né? Mas o que que é essa condutividade? A condutividade, quanto maior, mais fácil o elemento tem, a substância, de conduzir calor. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a prata, a condutividade é 1, caloria, né? Caloria, centímetro, grau Celsius, certo? Aqui, a prata, embora ter atenção basicamente no botão laser aqui, basicamente aqui no valor, a prata é 1, cobre 0,92, ferro 0,18, gelo 0,0022, vidro 0,0020, madeira, água e ar. Por quê? Elementos com maior condutividade, que são esses aqui, eles esquentam com mais facilidade, certo? E com menor, eles esquentam com menor facilidade. É igual aquela história. Você de manhã, cedo, está fazendo aquele frio e você senta numa cadeira de madeira e senta numa cadeira de alumínio.
como uma cadeira de metal, né? Vamos supor que seja um alumínio. Como o alumínio, você tem alumínio aqui, não, cadeira de ferro, vamos supor. Como a condutividade do ferro é maior que a da madeira, consequentemente você vai ter a sensação que a cadeira de ferro está a uma menor temperatura, porque quando você senta na cadeira de ferro, imediatamente tem um fluxo de calor, digamos assim, o calor sai do seu corpo e vai para cadeira, por isso que você sente o frio, entendeu? É porque assim, o frio não quer dizer que o frio entra no seu corpo. Você sente frio quando você perde calor, entendeu? Então, por exemplo, é, a coisa é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma pessoa está com calor. Quando a pessoa está com calor, o ambiente está jogando calor para ela. Aí a pessoa começa a suar, entendeu? Quando a pessoa está com frio, ela está perdendo calor para o ambiente, certo? Ela está perdendo calor para o ambiente. É por isso que ela treme, que é para tentar se esquentar, certo? Então, metais são bons condutores, ó, prata, cobre, ferro. Aí você vem aqui, ó, madeira não conduz bem o calor, certo? Então, o que ele diz aqui? Os metais são melhores condutores de calor, pois sua estrutura atômica possui elétrons externos livres que transportam energia por meio de colisões. Ó. Isso aqui é a condução, certo? Nos sólidos não metálicos, como vidro, borracha, lã e gelo, a troca de calor por condução faz com maior dificuldade, é por isso que eles conduzem pouco, pela interação partícula-partícula, certo? E nos líquidos e gases, em geral, são mal condutores. Por quê? Porque, olha aqui, num sólido, as moléculas estão próximas. Então, o calor vem aqui, a molécula vibra, pega logo a outra. Num gás, não. Se essa molécula está vibrando, ela vai ficar aqui, ó, ela vai demorar a bater na outra. Por isso que num gás e num líquido, que as moléculas estão mais distantes, é mais difícil ela conduzir calor. Né? Bom, vamos ver um exercício resolvido aí, tá? Aí você tem aí na página 34, pessoal. Isso daqui é a página 34, certo? Então você tem aí o isolamento térmico dado por lã, pele, por que os materiais como? Já estou na resposta. Como lã, pele de animais e pena de aves são bons isolantes térmicos. É porque é o seguinte, o lã, pele de animal e pena de aves, eles têm acentuado espaço existente entre eles. É como se eu tivesse assim, ó, uma pena, por exemplo, uma pena aqui, ó. Aí tem outra pena. Se você olhar bem de perto, entendeu? Aí outra pena, parecendo uma folha, né? Mas é uma pena. Então eu tenho um ar aqui, ó. Ar, entendeu? Esse ar, observa que ele é muito isolante térmico, entendeu? Então é por isso o ar, que ele é mau condutor. Como ele é mau condutor, ele é um bom isolante. Todo mundo que é mau condutor é bom isolante. É igual aqui. Isso daqui, ó, são melhores condutores, prata, cobre, ferro. E o ar é pior condutor e melhor isolante, certo? Então, é essa, basicamente, a ideia por trás disso. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pôr um layout aqui em branco. Onde foi que apareceu? Ah, apareceu em algum lugar? Não, né? Tá, eu vou duplicar esse slide. Eu vou tirar aqui, né? Tá, beleza. Aí eu vou continuar a resolução dessa questão aqui. Continuar, não. Eu vou iniciar a resolução dela.
Olha lá essa 2 aqui. Mudar a cor aqui para um azul escuro. Ele diz: com a quantidade de calor que atravessa uma parede de concreto de 10 centímetros de espessura, então bora lá, bora anotar os dados. Anotar os dados. A espessura é quanto? 10 centímetros. O K é 2,0, que é 2 vezes 10 a menos 3. Tem calorias. Agora, deixa eu apagar aqui. Calorias por segundo centímetro grau Celsius, certo? A área é 9 vezes 10 a quarta centímetro quadrado. E o intervalo de tempo são 100 segundos. E a diferença de temperatura, θ1 menos θ2, que é a diferença de temperatura, é igual a quanto? 40 graus Celsius. Aí ele diz, com isso é possível fundirmos um cubo de gelo de 10 centímetros de aresta a 0 grau e pressão normal. A pergunta tem. Aí ele diz, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, determine a densidade do cubo de gelo. Certo? Isso daqui é um problema que está resolvido no livro de vocês. Certo? Primeiro, o que eu tenho que calcular? Primeiro, eu tenho que calcular a quantidade de calor, certo? Tá? Para me calcular essa quantidade de calor, tá? Eu posso usar a fórmula. Eu posso usar essa fórmula aqui, que é fluxo de calor é igual a quem? É igual a K vezes A vezes diferença de temperatura sobre a espessura, tá? Então, esse fluxo de calor vai dar o K. Quem é o meu K? 2 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Vezes o A. Quem é a minha área? 9 vezes 10 a quarta, né? 9 vezes 10 a quarta. Quem é a diferença de temperatura aqui? Ele diz 40 graus. Sobre essa espessura aqui. Quanto é a espessura? 10 centímetros. Certo? 10 centímetros. O que eu posso fazer aqui? Eu multiplico esses termos aqui, ó. 2, 9 e 4, né? 2, 9 e 4 e 40, desculpa. E quem for de 10, eu multiplico aqui, tá? Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar o seguinte. 2 vezes 9, 18, né? 18 vezes 40, né? Vai ficar 720, certo? 720. Aí, vezes 10, 10, conserva a base, menos 3, mais 4. Somos expoentes dividido por 10, tá? Então, vai ficar 720 vezes menos 3 mais 4 dá quanto? Dá 1. Eu não preciso pôr esse 1 aqui. Sobre 10. Esse 10 vai embora por 10, então vai ficar o quê? 720 calorias por segundo. Certo? Esse é o fluxo. Só que eu quero a quantidade de calor.
pela outra equação que eu tenho, o que ela me diz? Que o fluxo é a quantidade de calor dividido pelo tempo, certo? Então, o que vai me dar? Esse fluxo é 720, a quantidade de calor eu não tenho, só que esse tempo eu tenho. É quanto? 100 segundos, tá? 100 segundos. Multiplica cruzado aqui. A quantidade de calor é igual a 720 vezes 100, que dá quanto? 7, 2, 1, 2, 3. 72 mil calorias, ou esse daqui é o K prefixo, vai dar 72 quilocalorias, certo? Tá? Aí é o seguinte, eu calculei a quantidade de calor, tá? Só que o restante, ele pede a quantidade de calor latente, né? Só que eu vou verificar aqui se eu resolvi, se eu passei para vocês calor latente, porque na realidade, nós ainda não vimos esse cálculo de calor latente, certo? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou continuar a resolver, mas eu vou falar para vocês, falando para vocês antecipadamente, que para me calcular a quantidade de calor latente é a massa do bloco de gelo vezes o calor latente de fusão. Ele dá o calor latente de fusão 80. Esse que eu encontrei, 72 mil, é igual a massa do gelo vezes 80. Aí a massa do gelo vai ficar o quê? 72 mil dividido por quanto? 80. Corta esse com esse. 72 dividido por 8 dá 9. Só que tem 2 zeros, então a massa de gelo é 900 gramas, certo? Só que aí tem um porém. Ele disse que esse gelo, ele é um cubo, certo? É um cubo, mais ou menos assim, certo? Ele é um cubo. É um cubo de 10 centímetros de aresta. Aresta é isso daqui, ó. Esse lado aqui, 10 centímetros, tá? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume dele é 10 ao cubo, que dá quanto? 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Dá 1000 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Então, se você encontrou esse volume aqui, e você tem a massa, como é que eu calculo a densidade? A densidade é a massa dividido pelo volume. Qual é a massa? 900. O volume é quanto? 1000. 2, 3. Corta esse zero com esse com esse. 9 dividido por 10 dá quanto? 0,9. Então, a densidade é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Bom, é uma questão um pouco complicada, certo? Só que é aquela coisa, pessoal, é uma questão que está no livro de vocês e está como exercício resolvido, a gente deu uma resolução nela aí, tá? Para mostrar para vocês como é que realmente é a coisa, porque não adianta, porque existem questões em física que são extremamente fáceis, as médias, as complicadas, as muito complicadas. Essa daqui é uma que eu posso dizer que é média, ela nem é complicada, entendeu? Certo?
Mas, por isso que é bom a gente estar gravando essas aulas aí e disponibilizando para vocês. O que que eu vou fazer? Antes dessa aula, eu vou passar um link também do primeiro ano, que é essa parte de notação científica e prefixo, para vocês darem uma revisada, certo? Então, qualquer dúvida, pode mandar lá no link do canal no YouTube, que a gente vai estar respondendo para vocês. E no canal de interação, tá? Certo? Então, até a próxima, tá? Porque além dessa aula, eu vou postar mais outras, certo? Porque essa não vai dar 1 hora certinha, mas junto com as outras vai dar 1 hora. Essa aula já deve dar o quê? Eu acho que ela deve dar uns 30 minutos, tá? Tá legal? Então, até a próxima.